Não, caiu na mão. Boa noite, galera, tudo bem? Pessoal que está entrando aí, uma boa noite. A gente já vai dar início à nossa live já. Hoje com o tema agricultura urbana e o direito à cidade no século XXI, com o pesquisador geógrafo Gustavo Najib. Tô só aguardando aí o Gustavo entrar para a gente já dar início já à nossa live. Um tema bem bacana aí, né, falando das questões da agricultura urbana, os modelos, os moldes, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. O Gustavo, ele atua, né, em pesquisa em países da América Latina e da Europa, então vai ser um tema bem bacana aí para a gente poder dar início hoje a mais uma agricultura em debate. Só aguardar aí o nosso amigo Gustavo entrar para a gente. Opa, acabou de chegar aqui. Vou convidar ele aqui para a gente dar início. Boa noite, Gu. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, meu irmão. Que bom, prazer receber você. Essa iniciativa aí que eu e o professor André a gente teve, né, de estar debatendo a agricultura em vários sentidos, em vários modelos, em várias perspectivas. E é um prazer ter você hoje aqui, nossa segunda live, falando da agricultura em debate, né? E gostaria que você se apresentasse também, né, falasse um pouquinho sobre você, para a gente dar início aí ao nosso Agricultura em Debate de hoje. O prazer é meu, uma grande honra estar aqui, participar dessa live com você. E, bom, eu sou geógrafo, eu sou doutorando lá da Universidade de São Paulo, do programa de pós-graduação em Geografia Humana, e faz mais ou menos uns 7 anos, porque isso é uma pesquisa que vem desde o começo do meu mestrado, que eu estudo agricultura urbana sob o viés da geografia urbana, sobretudo. E é isso. Bacana, Gustavo. O Gustavo, doutorado dele foi agricultura urbana como ativismo na cidade de São Paulo, caso da Horta das Corujas. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre a questão também da Horta das Corujas, falar de outras hortas aí, não só na cidade de São Paulo, mas também na América Latina e no mundo, como que essas coisas, como que a agricultura urbana vem interagindo no contexto social, econômico. A gente falando de cidades do século XXI, também gostaria, né, Thiago, eu como pesquisei sobre desenvolvimento sustentável, venho trabalhando na questão do desenvolvimento sustentável, a gente tem aí, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, onde 2 deles, pelo menos, casam com o assunto que a gente vai tratar hoje, são cidades sustentáveis e agricultura e saúde e bem-estar. Então, agricultura combate a erradicação à pobreza e saúde e bem-estar. Então, pelo menos 3 ODS aí a gente vai estar discutindo hoje em cima dos assuntos que a gente abordou. Para quem não me conhece, que também está acompanhando pela primeira vez, eu não me apresentei, eu sou Gilson Gonçalves, gestor ambiental, tenho aí minhas especializações, né, minhas pós-graduações em desenvolvimento sustentável, também educação ambiental, venho trabalhando, sempre trabalhei na questão mais indígena e unidade de conservação,
mas que também tem muito a ver com o caráter da agroecologia, da permacultura. São questões que automaticamente eu estou envolvido já há pelo menos aí uns 10 a 12 anos já também trabalhando sobre esses temas com comunidades tradicionais. Trabalhei com comunidade tradicional caiçara, e a gente debatia muito sobre essa questão também, né, dos modelos de agricultura. Então, é um pouquinho aí sobre mim, mas hoje quem tem a palavra aí é o Gustavo. Nós Gustavão, dois. vamos lá, meu irmão. Vamos para a primeira questão. Acho que para a gente até fazer essa introdução, né, falar um pouquinho da questão da agricultura urbana, qual a relação da agricultura urbana e o direito à cidade, né, que é o grande tema do nosso debate hoje? Pois é, essa é uma questão um pouco que pega na gente da geografia urbana, que tem uma tradição de estudar a obra do Lefebvre, que publicou lá em 68 o Direito à Cidade, num contexto completamente diferente do contexto atual, porém que enfatiza na sua obra, de uma maneira geral, toda a crítica da produção do espaço no sistema capitalista de produção. E a partir dessa perspectiva crítica, a gente, baseado no conteúdo utópico de uma cidade verdadeiramente democrática e disposta e possível para todos, né, independentemente das nossas condições, origens, culturas, poder desenvolver o espaço urbano de uma maneira mais democrática. E essa utopia, ela permeia a agricultura urbana enquanto temática de estudo e enquanto materialidade do espaço urbano, no espaço urbano. Então, é uma questão que eu acho que é muito interessante hoje para a gente discutir, que é enxergar, resumidamente, de uma maneira mais simples para todo mundo que está assistindo, enxergar a agricultura urbana sob um viés crítico, a partir de uma dimensão da transformação do espaço urbano, da transformação das cidades e de desejar a construção, a produção de uma cidade mais humana e mais democrática. Mesmo que este seja um campo utópico, no campo inseridos no sistema capitalista. A gente vê hoje grandes discussões, né, Gustavo? Eu mesmo participei do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São Paulo, PDUI, lá pela Emplaza. Eu fui do Conselho Executivo durante 1 ano e meio, quase 2 anos, e a gente discutiu muitas questões, né, do desenvolvimento da cidade, não só da cidade de São Paulo, mas também da região metropolitana, que é uma mega metrópole, está entre as 10 maiores do mundo, com 22 milhões e meio de habitantes. É um número, uma das maiores manchas urbanas observadas do espaço, em que a gente pode se deparar com várias situações, né, e o modelo de agricultura, ele sempre foi colocado muito em pauta, muito em debate, para a gente poder pensar numa cidade com mais qualidade de vida, né? Gustavo? Sim. Tá. No meu aqui deu um errozinho. Com uma cidade com mais qualidade de vida, com mais áreas verdes, né? Quando a gente fala áreas verdes, a gente não está falando só de praça, campinho de futebol, quadra de futebol, está falando também da agricultura urbana, está falando também não só do modelo, como o André falou na live passada, né, do cinturão verde, do processo capitalista e tal, daquela agricultura mais industrializada, mas também um processo de uma área de educação ambiental, que é uma área que eu me preocupo muito, e as hortas têm também esse viés, né, as hortas urbanas, como pensar de uma forma diferente, de uma forma pedagógica, né, ensinando saberes diferentes, com vários tipos de culturas. Eu falo que o modelo de agricultura é uma arte, né,
é uma grande arte que a gente tem que trabalhar muito e a gente tem muito a ganhar quando a gente trabalha ela dentro das cidades. Então, eu acho que em cima disso que você falou, né, o direito à cidade, a agricultura urbana, acho que a gente compartilha desse viés. Mais alguma colocação? Ou a gente já pode passar para a próxima? Eu Que acho que, negócio é... eu acho que disso que você falou é muito interessante a gente enfatizar que essa cidade tão grande e tão diversa que é São Paulo, a gente também encontra essa grandiosidade, essa diversidade nos estudos sobre agricultura urbana. A gente tem estudos múltiplos sobre essa temática, né? A gente pode abordar essa temática de maneiras muito diferentes que deem conta de compreender essa diversidade do urbano e do periurbano, né? Atrelado tanto a uma agricultura mais tradicional, que desde que a cidade existe, não só São Paulo, mas qualquer cidade, a agricultura esteve aí, a agricultura e campicidade estão de mãos dadas desde suas origens, desde a origem da cidade. Não tem como você colocar todo mundo para morar junto se você não tem condições de abastecer essa população. Então, tanto o estudo dessa agricultura mais tradicional e tão fundamental para a existência da cidade, para a alimentação das pessoas, mas também as novas práticas que estas pessoas que são propriamente urbanas, que são pessoas da cidade, que não têm necessariamente um vínculo com o campo ou com o meio rural, passam a estabelecer e a produzir dentro da cidade. Então, essa diversidade toda é possível de se enxergar na temática da agricultura urbana e é possível de se enxergar na materialidade da cidade. Isso é realmente muito interessante. Legal. Valeu, Gustavo. Só uma perguntinha aqui que alguém fez, senão depois vai entrando perguntas, a gente... Mais uma afirmação do que até mesmo uma pergunta aqui do Brito, que ele fez também lá na USP também, né, Cidades Sustentáveis, acho que é o mestrado dele lá na USP também, na área de sustentabilidade. Legal, Brito, gratidão, amigo. Gustavo, qual o destaque e qual a maior problemática para a agricultura urbana no Brasil e no mundo hoje? Que a gente pode achar como um grande destaque, uma grande... falar, nossa, isso é bacana, isso vai impulsionar a agricultura urbana, e aí você olha para o outro lado e fala assim, pô, isso aqui é um problema sério e que a gente tem que começar a achar meios para solucionar isso. Não só no Brasil, mas com a sua experiência de mundo também. Problema, eu acho que, em primeiro lugar, a falta de diálogo entre poder público e sociedade civil, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer todos os canais de relação entre as esferas do poder, sobretudo do poder local, que é esse que está mais próximo da gente na nossa vida cotidiana, com as pessoas que estão fazendo, estão produzindo, estão plantando, estão cultivando a cidade e as suas áreas periurbanas. E todo o aporte necessário para que essa agricultura urbana seja uma agricultura segura. Então, um exemplo muito banal, né? Que uma das primeiras perguntas que em qualquer debate as pessoas fazem, isso nem é a minha especialidade, mas uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: mas é seguro comer o que se planta na cidade? Essa é uma resposta que deve vir da pesquisa, deve vir da academia, mas precisa de financiamento, precisa de apoio, precisa de programas públicos que estejam interessados nessa temática. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode colocar
de fato, essa conexão entre o poder público e a sociedade. Em segundo lugar, que eu já coloquei na minha fala, é o apoio incondicional à pesquisa. Infelizmente, a gente está passando, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo, um momento de certo desprezo pela academia, pela universidade. Ao mesmo tempo em que muitas vezes a gente que é da academia, da universidade, precisa ter uma relação um pouco mais sólida com o campo, com o empírico, a universidade é fundamental. Se não tiver apoio da sociedade e dos governos para que a universidade possa produzir criticamente, livre, e tenha condições de obter dados concretos, a gente não avança em quase nada, né? Às vezes, o meu trabalho é um trabalho, não digo o meu necessariamente, é um exemplo, mas estou aqui criando uma hipótese. O trabalho de um pesquisador é o trabalho de uma formiguinha no meio de todo o universo amostral, né? Então, se não tem um apoio institucional forte, é mais complicado. Então, a gente vê que, para concluir, deixar você perguntar e falar mais, eu acho que onde tem programas mais sólidos, estatais, governamentais, junto com as universidades, é claro que isso vai para frente. E, para terminar, eu, como estudo ativismo, não poderia deixar de também falar que é muito importante para o ativismo que ele também tenha liberdade, né? Porque não é porque tem programa público que tudo que os governos e os estados dizem são verdades absolutas. Ao contrário, a academia está aí porque ela pensa e deve pensar criticamente essas políticas, essas diretivas, e os ativistas estão aí mobilizados e produzindo algo que vem a nos provocar. Então, a agricultura urbana, aí entrando no nosso tema propriamente, que é a agricultura urbana, como ativismo, é uma agricultura que também está aí para provocar, que também está aí para provocar a nossa reflexão, as nossas percepções e as nossas vontades. Vou deixar você continuar. Não, fica à vontade, Gustavo. Tá sensacional, cara. Que assim, eu vou pedir, eu acho que fica legal pedir para o pessoal anotarem aí e depois mandar as perguntas para a gente. Não toda hora eu estou um pouco distante do celular, então para o meu rosto aparecer bem, acho que o seu também, senão a gente nem ficar colocando a cara toda hora. Eu tenho problema de visão, eu tenho que colar o rosto assim para ler. A Mas gente eu vi uma perde pergunta. algumas perguntas. E aí a gente perde também algumas perguntas, mas eu vi uma pergunta aqui bem interessante, que foi da Jardim da Selva, que ele perguntou aqui, deixa eu ver, não foi uma pergunta anterior, tá bastante pergunta, tá vendo? Mas foi uma pergunta aqui, quem fez a pergunta vai saber, eu achei muito legal, que é para a área de licenciatura, né? Da geografia no contexto da licenciatura, que é como abordar essa temática no ensino da geografia. Como fazer a abordagem dentro do ensino da geografia. Né? Olha, Eu, ao meu ver, com conteúdo pedagógico, acho que tem várias abordagens, tem as hortas pedagógicas, tem modelo pedagógico pra caramba para abordar isso, e interdisciplinar, que dá para trabalhar não só dentro da geografia, mas na matemática, na língua portuguesa, de outras formas. Mas, por favor, coloca também seu empoderamento aí, meu irmão. olha, eu parei o ano passado, porque retrasado já, 2018, no meio do ano, para me dedicar exclusivamente aí à minha pesquisa de doutorado, né, que está terminando, mas eu fui professor dando aula todo dia para ensino médio durante 10 anos, ensino médio e cursinho, 10 anos. E não teve muita oportunidade de tratar a temática da agricultura urbana. Como você mesmo disse, em primeiro lugar, é uma temática super inter, multi, transdisciplinar. Então, dá para desenvolver muitos projetos com os outros professores sobre essa questão.
Isso significa poder levar os alunos a campo, né? Eu acho que para a geografia especificamente o campo é fundamental. Então, levar os alunos a campo, mostrar que existem hortas dentro da cidade de São Paulo, em lugares que muitas vezes a gente desconhece. Provavelmente, grande parte das pessoas que estão nos assistindo são pessoas interessadas na temática e devem saber o que eu vou falar, mas uma grande parte das pessoas não sabe que em plena Avenida Paulista tem uma horta comunitária, por exemplo, esquina com a Rua da Consolação, que é a Horta do Ciclista. Então, esse é um exemplo que só aí já vale uma aula enorme de história e de geografia, que pode começar pela Avenida Paulista, esquina com a Consolação, na Horta, e percorrer toda essa avenida que, que é um símbolo e uma materialidade do processo histórico para a cidade de São Paulo, que é incrível, dá para se estudar tudo só ali na Avenida Paulista. Em segundo lugar, existem, como você falou, as atividades práticas, né, de você criar uma horta na sua escola, de você buscar apoio para isso, de você colocar a mão na massa de fato. Então, eu acho que existem inúmeras abordagens possíveis no campo teórico e no campo prático. Por isso a agricultura urbana também ela é tão diversa, né? Porque a gente... eu não gosto de dizer que é preciso ser mais prático ou mais teórico. Eu não gosto desses tipos de... Cada um tem um talento, tem uma vontade. Tem gente que gosta de estudar mais a parte da teoria, de ficar na biblioteca lendo, fazendo revisão bibliográfica. E tem gente que é da mão na massa, e tem gente que é dos dois. Então, eu acho que sempre é possível conciliar. E nas escolas isso é legal, porque às vezes tem um professor que é mais da mão na massa, de ir lá, colocar a mão na terra, criar a horta, de acompanhar, de fazer escala de rega com os alunos. E tem professor que gosta de uma abordagem mais teórica, às vezes mais focada no vestibular, o que também é muito válido, né? Sim, sim, sim. Eu acho que dá para casar as duas coisas, como a gente falou, né? A gente está nesse processo de multi, inter e transdisciplinaridade, levando para a transdisciplinaridade. Então, você consegue casar uma coisa que o André, eu compactuo muito da ideia do André, é que teoria sem prática e prática sem teoria não dá muito para conciliar as coisas. Tem que ter a teoria, tem que ter a prática, mas aí é método pedagógico, né? Cada um tem um métodozinho pedagógico, mas dá. E quem fez a questão foi o Matheus. Gratidão aí pela questão, muito bacana a questão, viu, Matheus? E aí, mais uma vez, eu pedi para o pessoal guardar as questões aí para o finalzinho, a gente abre um pouco para as questões, senão tem que toda hora ficar olhando aqui, colocando a cara na tela para ver as questões, tá, gente? Anotem aí o que vocês acharem interessante e no final a gente abre aí para as questões aí para o Gustavo. Gustavo, essa é uma pergunta que eu fiquei até de te mandar um material, vou te mandar o material hoje sem falta, que a gente está numa correria aqui com os povos indígenas aqui da região do estado de São Paulo, num movimento grande, porque eles estão aldeados lá e sem recurso nenhum. Inclusive, a gente vai buscar do NEA, apoio do NEA da UFABC, para angariar, junto com os grupos que estão dentro do NEA, para buscar os alimentos úmidos, né, desses hortelões também, né, dessa agricultura urbana que tem na região metropolitana, que está se perdendo porque ninguém está indo comprar. Então, hoje foi um dia muito corrido, mas é um assunto que eu coloquei até num projeto que eu escrevi, em cima de uma pesquisa que eu fiz, e essa questão eu tinha mandado para o André falou, manda para o Gustavo, que essa daqui é a cara dele. Sabendo que cidades como Cidade do México, Nanágua, Havana, Lima, tem uma agricultura urbana muito mais avançada que as grandes metrópoles brasileiras, né? Qual seria a alternativa para potencializar esse modelo de agricultura nas metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, colocando as duas principais aí, que tem grandes estados com grandes problemáticas sociais, né? Grandes gargalos sociais, e você tem espaços ociosos, espaços que poderia ser colocado como agricultura urbana, e a gente fica aí, mas por que não fazendo? Então, seria mais ou menos essa correlação entre cidades aí até da América Latina,
com cidades brasileiras e poder falar para a gente sobre isso aí, meu irmão. Então, em primeiro lugar, eu acho que claro que cada lugar é um lugar, né? A gente tem contextos muito diferentes, mesmo dentro da cidade de São Paulo, essa cidade tão diversa, tão múltipla, são muitas cidades dentro dessa metrópole. Mas nós temos base de comparação possível entre essas grandes cidades que você mencionou, a começar que são cidades da América Latina que enfrentam problemas sociais semelhantes, né, ao nosso. São realidades semelhantes nesta perspectiva. Mas é importante enfatizar que essas cidades que você mencionou e que a gente fala muito da agricultura urbana na América Latina, elas receberam muita ajuda, ou financiamento de pesquisa, ou programas específicos de organizações internacionais voltadas a ela. E aí uniu o interesse político local, de prefeituras, governos regionais, ou às vezes até mesmo governos nacionais, mas geralmente são governos locais ou regionais, quando se tratam de capitais, que aí envolve o Distrito Federal e tal, com esses organismos internacionais. Então, a própria ONU e agências vinculadas à ONU e outras, uma série de ONGs, de associações, instituições que cercam esses organismos internacionais, que atuam, trabalham junto com eles, desenvolveram projetos específicos para essa área, para essas áreas, para essas cidades e áreas dentro dessas cidades. E muito vinculado à questão da fome, do combate à fome, e da desigualdade social, encontrando na agricultura urbana um mecanismo de geração de renda para essa população e também uma produção excedente para sua alimentação mais saudável. No Brasil, em primeiro lugar, nessas cidades que você mencionou, em primeiro lugar é a falta de interesse político. Eu não diria que nessas outras cidades tenha muito mais interesse político do que aqui, mas elas tiveram esse apoio, né, que eu mencionei, essa articulação em algum momento que favoreceu a criação desses programas. E uma vez que o programa cola, que ele pega, é difícil também você abrir mão, um político depois, mesmo de um partido diferente que chegue ao poder, é difícil ele abrir mão quando um programa se fixa com bases mais consolidadas, porque aquilo se torna uma realidade muito importante para as pessoas. Mas eu acho que, no fundo, a resposta é o interesse político. A gente ainda não enxergou, a gente enxergou, mas os políticos brasileiros, paulistanos e cariocas, talvez ainda não tenham enxergado a dimensão e as possibilidades de transformação da agricultura urbana. Acho eu que mais por falta de interesse deles próprios com a população, sobretudo mais pobre, do que ignorância, porque eu acho que eles conhecem a questão. Só falta vontade mesmo e enxergar isso como algo que possa ser implementado e trabalhado. Em segundo, sei lá que lugar, já terceiro, quarto lugar aqui da fala, eu acho que também existe uma vontade muito grande de algumas comunidades, de alguns grupos sociais específicos em se engajar na causa da agricultura urbana, porque dá trabalho. Horta não é projeto. Não é assim, eu vou fazer um projeto de horta. Horta é todo dia a mão na massa. São as pessoas regando, as pessoas capinando, as pessoas plantando, semeando, colhendo. São infinitas atividades cotidianas numa horta. As pessoas que trabalham, que ganham a sua vida nas hortas, isso é trabalho sem férias, é o tempo inteiro com a mão na massa. Então, precisa ter um envolvimento das pessoas muito grande com isso. Não é a instituição, a organização não governamental, a ONU, o governo, seja quem for, ou até mesmo nós, pesquisadores, inventarmos um projeto. Não existe realidade sem a mão na massa, né? Nesse sentido, a questão prática é fundamental. E o envolvimento das pessoas.
Eu pedi para Camila, a gente pediu, mas o pessoal continua perguntando, pedi para Camila me dar uma ajuda para ela ir anotando aqui as As perguntas aí para perguntas. gente. É, senão a gente vai se perder, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Infelizmente eu também, eu fiz essa pergunta até mesmo para a gente poder instigar esse debate, porque eu tenho a mesma visão que a sua. Eu acompanhei algumas políticas aqui na cidade de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, né? Eu posso te Acompanhei um pouco. interromper só um momento, Pode. porque eu estou vendo aqui uma pergunta que chegou. Como fazer os nossos governantes enxergarem os benefícios de investir nessa área? O ativismo é uma delas. A gente precisa provocar o poder público, a gente precisa provocar a sociedade de uma maneira geral, porque senão não tem muito jeito. Desculpa te Não, cortar, é que eu vi a não, pergunta bem... perfeito. Não, eu tinha visto essa pergunta também, era destinada para você, até por isso que eu falei, Camila, anota as perguntas aí, porque aí depois a gente consegue dar encaminhamento. Eu tenho essa percepção, inclusive eu fiz essa pergunta até também para o André, né, uma pergunta parecida na semana passada, para a gente poder discutir, porque se não houver políticas públicas, não tiver conselhos municipais para discutir os modelos de agricultura urbana, se não tiver os meios, né, de políticas públicas, não adianta também só o governo dar o palpite. Quando eu vi no Liga os Pontos, né, os Liga os Pontos é um projeto da cidade de São Paulo, né, tem muita coisa bacana, não dá para negar, mas tem muita briga de ego. Tem uma briga de ego lá dentro da Prefeitura de São Paulo, assim, violenta, em que um puxa para um lado, a Anlurb puxa para um, a Secretaria do Verde puxa para o outro, a outra secretaria puxa para o outro, e amarra o projeto. E a participação pública é pequena. Ela chega já mastigada lá para o produtor da Zona Sul de São Paulo, de uma forma assim, sabe? E não existe outros programas, outras políticas para os outros agricultores. Esse era até um viés do Ligue os Pontos, né, que o nome já fala, Ligue os Pontos, para ligar os pontos desses agricultores em outras regiões da cidade de São Paulo. E estamos aí já pelo menos quase 4 anos do projeto e pouco se andou. Então, fica mesmo esse processo de militância, de buscar, de cutucar, falar, e aí? Vai no conselho que discute alguma coisa similar e levanta a questão, mas por que a agricultura não é debatida aqui? Você tem os CADs, vai no CADs lá na cidade de São Paulo, na cidade que você está, né, procura o conselho mais próximo que interaja com isso e vai brigar para que isso seja uma realidade. Mas é bem difícil. Bom, próxima? Vamos lá. Vamos lá? A próxima é uma pergunta do André para você, tá? Acho que você deve ter se ligado que essa pergunta era dele. A pergunta do Andrezão aqui. O André está acompanhando a gente. Abraço, André. André é o nosso parceiro das lives aí também. Ele ajuda a elaborar as coisas e fica super preocupado. Então, eu vou mandar uma pergunta para o André. Em que sentido a agricultura urbana, nas experiências que teve na Europa Ocidental, em Paris, especificamente, são reveladoras em sua importância para as políticas públicas de abastecimento urbano e os múltiplos movimentos ativistas? Sem dúvida. Ela tem continuação, então você responde isso, depois eu continuo. Já respondi. Tô brincando. Sem dúvida. Na Europa Ocidental, na Europa, né? Mas como ele perguntou da Europa Ocidental especificamente, a gente tem uma tradição que foi herdada, eu vou falar mais recentemente, tá? Na história. Eu não vou fazer uma retrospectiva lá de muito tempo atrás. Mas se a gente olhar para o século XX em diante, a gente tem a questão das guerras, né? Da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, que marcaram muito a história da produção do urbano e a questão da busca pela comida, né? As cidades foram destruídas e depois tiveram que ser reconstruídas. E, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham que comer. Então, teve um grande incentivo
por parte dos governos, mas também um grande levante, vamos chamar aqui genericamente de um levante ativista, mas provocado pela necessidade das pessoas terem o que comer. E começaram a criar redes de solidariedade. Por sinal, estamos reaprendendo o que são redes de solidariedade nesses tempos de pandemia, que era isso. Eu planto, sei lá, eu tenho mais pepino, troco com você que tem mais berinjela, que troca mais com outro que tem morango e sei lá, né? Então, essas redes de troca entre as pessoas existiam. E especificamente na Inglaterra, é da cultura, do inglês cultivar um pedacinho de terra para fins de lazer mesmo, é um hobby, né? Os ingleses gostam muito da jardinagem, e isso foi muito forte na Inglaterra, né? Em Londres, onde cada um mantém o seu quadradinho hortícola, esse sistema de trocas mesmo. Eu produzo mais uma coisa, você outra, a gente consegue ter uma alimentação um pouco mais saudável no momento de dificuldade, como foi durante as guerras. E complementarmente, também existiu a igreja, sobretudo a igreja católica, ela se apoiou muito nos movimentos de horticultura urbana e periurbana, no contexto do crescimento das cidades industriais na Europa, sobretudo na Europa Ocidental, até com um certo discurso, na época, moralista, de falar que a família que tinha um pedacinho de terra para plantar era a família em que o homem não ia sair para beber, que o homem não ia atrás e não ia para bordel, enfim, era aquele cara mais centrado na família. Então, até se construiu um discurso moral em torno dessa questão, o que é muito interessante para quem estuda a história da agricultura urbana lá na Europa, né? Um pouco mais a fundo. É isso. Legal, Gu. Muito bacana. É bom porque a gente pega um pouco dessa percepção, né, de fora, de como que se entende esses processos fora e como que se compreende esse processo aqui, até mesmo porque a gente tem uma herança, né, cultural, uma herança histórica do velho continente também, né? Eu não gosto dessa palavra continente porque os continentes têm a mesma data na geologia. Desde a Pangeia eles só separaram, né? Eu acho que é uma fala errônea para a gente que é da geografia. Continuando, porque é uma pergunta em duas, como as demandas, lutas e reivindicações da agricultura urbana é percebida e entra na pauta das ações e mobilizações das esquerdas na Europa Ocidental e no Brasil? Desculpa, faz de novo, deu uma falhada, desculpa. Deu uma falhada? Vamos lá. Como as demandas, lutas e reivindicações da agricultura urbana é percebida e entra na pauta das ações de mobilizações das esquerdas na Europa Ocidental e no Brasil? Olha, eu acho que todo tipo de mobilização entra na pauta de alguma esquerda que seja, né? Porque a direita não está interessada nisso. Então, eu acho que em alguma esquerda, algum grupo político da esquerda vai se envolver mais com isso. No caso da Europa, né, que é a pergunta, eu acho que, sem dúvida, os partidos verdes na Europa se envolveram muito com essa temática. E só fazendo aí uma diferenciação, porque na Europa os partidos verdes em geral, né, nos países europeus, na França, na Alemanha, eles têm um viés de esquerda, né? É um pouco diferente aqui do nosso Partido Verde. E tradicional, né? E fez muitas alianças com os partidos, os maiores partidos
de esquerda, que é a social-democracia, de uma maneira geral lá na Europa, os partidos socialistas, que cresceram muito, né, depois no pós-guerra, e introduziram as questões ambientais de uma maneira geral na pauta cotidiana e de produção do espaço urbano. E isso, mais recentemente, não existe mais hoje na Europa. Eu ousaria dizer que não tem nem esquerda nem direita, não existe mais um grupo político que governam cidades europeias hoje, sobretudo cidades grandes, metrópoles, que não pensem na questão ambiental. Isso já tomou uma dimensão que extrapola as dimensões partidárias ou mesmo de direita e esquerda, porque hoje é uma questão, tornou-se uma questão fundamental. Agora, o ativismo, por exemplo, de guerrilha verde, que é aquele sobre o qual eu me debrucei um pouco mais, das intervenções sem prévia autorização do proprietário da terra, seja um particular, seja o Estado, de intervenções diretas na cidade, com certeza esses movimentos estão mais ligados a uma corrente, podemos dizer genericamente, mais anarquistas, né? que inclusive pretendem romper com a ordem não só vigente, mas com essa hierarquização estabelecida pelos partidos, sejam eles de direita ou de esquerda. Não sei se eu respondi exatamente o ponto. No meu contexto, sim, só faltou, né, eu acho que você correlacionou bem, o Guga, questão Europa e Brasil, né, nessa questão Partido Verde de lá, Partido Verde daqui, dá para entender que no final ele pergunta aí no Brasil, mas dá para mas dá para entender em cima dessas diferenças, né, porque aqui a esquerda e a direita elas não conversam sobre questões ambientais, pelo contrário, elas divergem. Mas né? Eu queria colocar um ponto. No Brasil, eu fico muito feliz também, por um lado, a gente tem algumas tristezas, mas, por um lado, que a pauta da agricultura urbana ela é muito mais ativista, ela é muito mais dos movimentos e dos coletivos que surgiram nas cidades do que assunto de qualquer partido político, e muitas vezes enfrentou e enfrenta ainda resistência e preconceito dentro de muitos partidos, inclusive de esquerda, que atualmente estão mudando as suas perspectivas graças ao nosso engajamento, graças ao nosso discurso, às nossas pesquisas e ao trabalho do Mão na Terra dos hortelões urbanos de São Paulo e de todo o Brasil. Eles estão aprendendo muito com as pessoas que estão engajadas nessa temática sem um interesse político, né? O interesse político que eu digo é político partidário ou de tomada do poder, mas sim um interesse de politicamente construir um outro tipo de relação para a cidade. Mas estão acordando. Eu sinto que tem tido aí algumas chamadas agora em torno disso. Mas eu recomendaria que qualquer partido e qualquer grupo político mais institucionalizado, eu recomendaria que eles chamassem aos hortelões urbanos, a nós pesquisadores, a todos aqueles que têm um comprometimento de anos com essa questão, para construir algo que seja real, verdadeiro. Muito bom. Falta essa junção, né? O poder público entender que isso é um bem para a sociedade no geral. Mas aí também eu acredito que vai de encontro com a próxima pergunta, que isso também tem interesses escusos por detrás disso, né? A gente for analisar, muitas vezes a pessoa passa do lado de uma horta, ela vai comprar lá no mercado. Aí ela fala, não compro da horta, porque o da horta eu não sei como que é produzido, do mercado, mas e o do mercado, você sabe? Não, mas o mercado é o mercado. Já me deparei com esses assuntos, mas você compra, vai ali, você passa em frente à horta para ir no mercado, né? Então tem alguns interesses
que vai, agora vou fazer uma pergunta que vai bem de encontro com isso. Por que existe resistência das pessoas em procurar hortas urbanas? Qual a interferência do capital e por que as pessoas ainda têm tanto preconceito contra essas hortas urbanas, né? Então, vindo um pouco desse viés eu prefiro comprar no mercado do que comprar na horta que está ali no trilhão, que era um terreno baldio, virou uma horta, ou na horta comunitária, como das Corujas, da Vila Nancy, ou até mesmo num acampamento como o irmão Alberta, que está aqui na região metropolitana e também tem sua horta lá. Bom, primeiramente, eu gostaria só de colocar aí uma diferenciação antes de responder a pergunta propriamente, que de uma maneira que eu encontrei para ser mais didático, eu não quero ser simplista, mas só para simplificar a conversa. A gente pode falar que a agricultura urbana ela tem duas expressões principais. Uma expressão ativista, que é essa que eu estudo, que não está orientada, voltada à produção e geração de renda necessariamente, que ocupa espaços, sobretudo públicos, das cidades e para fins de horticultura comunitária. Então, nessas áreas, onde o espaço é público e a horta comunitária, não tem comercialização. São áreas abertas a todas as pessoas, são áreas para que todos estejam abertas à participação indiscriminada, participação de qualquer cidadão. E ali não tem comércio, né? Ali é a área de todo mundo. É espaço comunitário, público, né? É espaço público, é comunitário, e não tem a preocupação com a produção, ela é secundária, porque a preocupação primeira é de agregação social, de reocupação dos espaços públicos, de repensar a cidade, enfim. E uma outra expressão, que é a expressão produtiva de geração de renda, que envolve o trabalho sério e muito árduo, difícil e pouco reconhecido dos agricultores. E eu diria que desde que existe cidade, e sobretudo, desde que o urbano se tornou um fenômeno descontrolado, então aí a gente já dá um salto gigantesco na história, tudo que envolve o meio rural e envolve o campo sofre preconceito. Como tudo, quase tudo na nossa vida, se a gente aderir a algo um pouquinho diferente ou exercer um comportamento ou uma postura um pouquinho diferente, claro que a gente vai sofrer algum tipo de preconceito. Então, preconceito é uma coisa nefasta, horrorosa, e a gente tem que combater. E a gente combate com pesquisa, com ensino, com educação. Esse é um primeiro ponto. O segundo é essa questão que é verdade, que você coloca. Tem uma imposição do capital, das grandes empresas, dos grandes mercados, que estão vinculadas à grande produção, à produção orientada para exportação, à produção orientada para a indústria, para a produção industrial de larga escala, que usa agrotóxicos sem fim. O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos, é uma vergonha absoluta. E você desconstruir isso é muito difícil, porque nós crescemos, nascemos, nos reproduzimos e morreremos numa sociedade urbana, numa sociedade em que o urbano ideologicamente ele é imperativo, né? Ele manda. Então é difícil a gente desconstruir isso. Por isso que essa agricultura urbana das hortas comunitárias, que parece pequena, parece insignificante para o olhar de muitas pessoas, ela é muito importante, porque é através delas que a gente vai conseguir transformar a cultura e o olhar das pessoas. Esses hortelões urbanos, eles estão num trabalho que pode parecer de formiguinha ali no bairro deles, mostrando para as pessoas em geral que é possível a gente cultivar dentro da cidade, sem agrotóxicos, e, a partir daí, desenvolver uma série de atividades pedagógicas, de atividades de conscientização, que fazem a gente mudar a nossa forma de pensar. A gente vai transformar a nossa ideia sobre a origem dos alimentos. Tem criança, por exemplo, que acha que o leite veio do pacotinho, do saquinho ou da caixinha do longa-vida. Que
A alface, sei lá, já nasce naquele plástico no qual ela é embrulhada no supermercado. Então, a desconstrução é muito mais simples. É muito mais, não é mais simples, desculpa, é muito mais comum, cotidiano nosso, a Uhum. gente botar o pé no supermercado do que a gente botar o pé na terra. Então, as hortas comunitárias, que são essa expressão ativista, elas são uma maneira de nos ensinar a botar o pé na terra e tornar isso mais corriqueiro. É um trabalho que demora, vai levar talvez algumas gerações, sobretudo porque a gente é produto do urbano. A gente é uma sociedade do automóvel, do shopping center. Então, imagina, você desconstruir essa ideia é um trabalho imenso. Por isso que os ativismos e os ativistas estão aí em todos os ramos, em todas as áreas, em todos os setores, chame como quiser. Né? Acho que é mais ou menos por aí. E aí o final casa com o início, né? Olha que legal, né, esse diálogo, porque essa fala sua, ela vai de encontro o direito à cidade do século XXI, né? É a utopia, né? Cidade. Então a gente faz essa roda gigante, que é muito interessante, interagir com o início, o meio, o fim, fazer essa dinâmica dentro das questões. A gente recebeu uma, duas, três, quatro questões. Tinha mais, mas eu não consigo filtrar. Tem mais. Tinha mais, mas não estava. A Camila não conseguiu filtrar. A Camila está ajudando a gente Eu aqui. saí e depois, quando eu voltei, eu não consegui mais acompanhar. Ela caiu, não voltou, mas não deu para acompanhar. Tudo bem, eu vou tentando então, ajudar aqui também. Vamos lá. Tá. Então, eu acho que hoje aí a gente tem uma horinha, né, e aí a gente tem mais 10 minutinhos aí para a gente tentar, bem de forma sucinta, responder essas questões para todo mundo ficar feliz. Por mim, eu passaria aqui à noite a gente conversando com a galera, trocando essa ideia, porque a gente compartilha da mesma ideia, mas a gente tem um tempinho aqui, eu também estou numa frente com o pessoal, que eu tenho reunião do pessoal indígena daqui a pouco, então a gente hoje está com um tempinho meio apertado mesmo, passar um pouquinho mais, 10, 15 minutinhos. Bora. A Naira Barbosa, 7. Sobre políticas públicas, até as reuniões dos conselhos ambientais das prefeituras são pouco divulgadas. Imagina a dificuldade de se encontrar meios nesse sentido. Acho que foi um pouco meio afirmação, né? Realmente é complicado a questão de conselho. Eu fui conselheiro municipal já, eu sei que é uma caixinha ali fechada, né? Alguns conselhos são bem fechadinhos, mas quer comentar alguma coisa aí, Gu? Eu falaria para a Naira partir para a prática. Vai em frente, vai, toca, faz aí, junta a sua galera, sua trupe, os ativistas perto de você e manda bala, porque se depender muito aí de resolução da prefeitura, vai esperar sentado. Esquece. Vambora. Toca o barco. Toca o barco. Dada a importância atribuída às funções ambientais para as cidades na produção dos espaços urbanos, poderia ser um mecanismo de enfrentamento dos problemas ambientais urbanos? Sim, né? Sim, acho que sim. Quer falar? Eu acho que, para quem fez a pergunta, eu não sei se é a mesma pessoa que eu li lá em cima, mas eu acho que tinha mais de uma pergunta sobre essa questão de associar a importância da agroecologia, associar a questão da agricultura urbana e, enfim, tudo isso à questão da sustentabilidade, né, de uma maneira geral. Bom, quando a gente fala de agricultura... Quando a gente fala da agricultura urbana, a gente está falando de uma reunião de práticas aí muito grande.
Então, é claro que dá para associar as políticas voltadas aí à questão da sustentabilidade, entende-se sustentabilidade como quiser, mas, por exemplo, uma horta, ela não é só, entre aspas, uma horta. A gente faz compostagem, a gente acompanha o crescimento dos vegetais, ou seja, você tem uma reconexão com ciclos da natureza, você leva as crianças das escolas mais próximas para conhecerem essa horta, aprenderem alguma coisa com ela, se reconectarem com ciclos da natureza também. Você desenvolve projetos pedagógicos, como a gente estava falando lá na primeira pergunta, sobre a interdisciplinaridade da temática. Então, olha a multiplicidade. A gente pode fazer sarau de poesia, a gente pode fazer show dentro da horta. Quer dizer, são tantas atividades artísticas possíveis de se fazer dentro de uma área destinada à agricultura urbana, que o assunto ele é múltiplo e ele cabe a qualquer pensamento sobre sustentabilidade, porque sustentabilidade é tudo isso, né? A gente enxergar de uma maneira mais integrada, inclusive democrática, as questões ambientais e sociais. Vamos embora. Tem um monte de coisa. Bora. Naira, valeu, viu? Legal, legal. Tinha entendido como pergunta, mas a questão da Naira foi uma afirmação. Então, acho que a gente compactua da mesma ideia, então estamos no mesmo barco aí, Naira. Eu estou lendo aqui. Tudo certinho. Eu estou lendo aqui uma pergunta que chegou da Lia, que é minha companheira de pesquisa, que também membra do grupo de estudos em agricultura urbana lá da USP e atualmente lá no Canadá. Ela é grande pesquisadora, ela faz a seguinte pergunta: você acredita que esse atual contexto de pandemia vai fortalecer a expansão da agricultura urbana nas cidades brasileiras? Qual seria o papel de consumidores e da sociedade nesse processo? Eu posso dar minha resposta, depois também gostaria que você desse a sua, porque você é muito engajado e conhece também toda essa questão e está aí falando com tanta gente. Eu acho que, sem dúvida, a gente pode, dado o contexto de dificuldade, muito semelhante ao que eu citei no caso da Europa Ocidental durante o período das guerras, de se criar laços de solidariedade. Mais uma oportunidade, por mais que seja uma oportunidade triste, né? Uma hora da gente tentar refletir um pouco mais sobre isso. Mas isso todo mundo está falando por aí e cansa um pouco de escutar, né? Porque isso é o óbvio. Mas está na hora de fazer pressão, dos ativistas fazerem pressão, da gente atingir o poder público e exigir que medidas mais efetivas sejam tomadas. E, quem sabe, derrubar governo se for necessário. Mas eu não vou incitar, não vou por esse lado agora. Não dá ideia, irmão. Não dá ideia que a gente já sai daqui, já, ó, batendo, gritando na janela. Fazendo a guerrilha. Mas eu acho que é, sim, a oportunidade. E eu tenho visto, mesmo no quadro da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, que criou uma lista que foi um sucesso, que muitas pessoas acessaram. Depois a gente disponibiliza, e a gente fala mais sobre isso uma outra hora, que agora não tem tempo, um link com todos os produtores, ligando produtores e consumidores. Quer dizer, tem muitas oportunidades de ligar por meio da internet, por meio dos canais mais fáceis de comunicação que nós temos hoje, produtores e consumidores. E por meio dessa solidariedade, a gente vai lá, faz essa ligação. Tem muitas pessoas, muitos ativistas, muitas pessoas sérias que estão engajadas com isso. Então, a gente pode disponibilizar depois aí uns links para quem tiver interesse para saber mais sobre esse assunto. E eu acho que, só para terminar, também a gente mais concentrado aqui dentro de casa, da gente começar a estudar mesmo um pouco mais, pegar o livro, ler, saber um pouco mais sobre economia solidária e tentar desenvolver... Gu, deixa eu só te falar. Gu, só te interromper. A gente vai cair em 16 segundos
E aí a A gente gente volta. volta. E aí é isso. Ler É, sobre porque a dá economia um tempinho de solidária uma e hora. tocar o barco. A gente volta e continua o papo. Continua Aí o com papo. você. Beleza.